Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos no encontro nosso aqui da segunda-feira, do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Hoje, falando sobre essa parábola maravilhosa do bom samaritano, que é, como eu estava dizendo para a Ana Lúcia, é o símbolo, é o ícone da caridade na humanidade. Tudo que se faz, tudo, grande coisa do que se faz, muita coisa do que se foi em termos de caridade, de bondade, de ajuda ao próximo, de instituições que foram criadas, foram inspiradas por essa parábola de Jesus, por esse momento do Evangelho. É uma coisa belíssima. E é aquela coisa que mostra como é Jesus, né? A caridade segundo o mestre, né? Como ele pensava. Então, nós vamos. Deixa eu só dar licença só um instantinho, que o livro está um pouco distante aqui. Aqui com o meu nosso livrinho, Ceifa de Luz, tá? E eu vou ler aqui para vocês. Caso grave, dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades, sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios, nas obras da solidariedade, que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo de leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Quem vai existência fora, no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe regem proteção e consolo, é, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro da oração. Caso grave, Jesus. Então, nós agradecemos esses momentos, não é, do nosso encontro, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais, ao nosso querido Bezerra de Menezes, por esses momentos, que nós sabemos que, unidos pelo nosso coração, nosso pensamento e a nossa fé e essa dedicação à doutrina, nós sabemos que uma força poderosa, né, uma vibração é formada, que num dos nossos lares, os lares de todos aqueles que estão no nosso coração, daquele pessoal querido lá do Morro do Andaraí, enfim, a todos aqueles que eh, estão, né, nessa necessidade na nossa cidade, no nosso país. É para eles que nós enviamos o melhor dessa reunião, em que hoje vamos falar de Jesus, num momento muito importante do Evangelho. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa querida Ana Lúcia, que teve essa missão de falar dessa passagem tão linda do Bom Samaritano. Ana Lúcia, você tem a palavra. Amigos, boa noite. É, então, a gente vai falar do bom samaritano, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, para a gente falar da parábola do bom samaritano, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto histórico
do samaritano, tá? Só para a gente poder, então, situar quem é esse bom samaritano. Bom, até 1000 anos antes de Cristo, as 12 tribos, elas eram unidas, eles eram um único povo hebreu. Então, todo mundo era unido 1000 anos antes de Cristo. 12 tribos se relacionavam bem. Decorrido 300 anos depois, no ano 700 antes de Cristo, houve uma cisão, uma ruptura dessas 12 tribos. Então, ficaram 10 tribos situado ao norte e duas tribos ficaram situadas ao sul. Então, essa cisão transformaram essas 12 tribos, 10 do norte e duas do sul, em inimigos mortais mesmo. Eles não se toleravam de jeito nenhum depois que houve esta cisão. Deixa eu botar aqui. Então, em 1700, o Império Assírio-Babilônico invade as 10 tribos, faz todo mundo escravo, tá? E mais tarde também as duas tribos do sul, eles são capturados e também os hebreus se tornam escravos. Quando os assírios babilônicos prendem as 10 tribos do norte, houve uma miscigenação das tribos, porque eles foram, então, inseridos num contexto onde existiam mais outras tribos com costumes e com valores, com princípios religiosos um pouco diferente. Então, quando eles se tornam escravos, eles deixam de seguir os ensinamentos dos seus ancestrais, de Moisés, Abraão, eles os misturaram, porque misturaram com outros povos, né? Então, as 10 tribos se fixaram em Samaria, daí o nome samaritanos, tá? E começaram a praticar o culto deles no Monte Gerazim, adotando uma tradição religiosa própria. Inclusive, eles criaram um templo próprio também para fazer os seus cultos, a fim de não pisar em Jerusalém. Porque se eles, samaritanos, fossem em Jerusalém, eles correriam o risco de virem a ser assassinados. Então, para não pisar no solo de Jerusalém, do povo que virou inimigo, então eles criaram um templo próprio, criaram uma Bíblia própria para cultuar o Deus deles, tá? As duas tribos do sul, que também, quando foram libertas, né, criaram as suas tribos. Então ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eles se reuniram em Jerusalém e lá eles frequentavam o templo de Jerusalém e seguiam a Bíblia de Jerusalém. Eles eram os ortodoxos, né? Judeus ortodoxos. O nome judeu vem de Judá, então todo o povo hebreu passou a ser considerado judeu por causa da tribo de Judá. Então, essa Bíblia que nós hoje cristãos usamos, ela é da tribo de Judá. Então, vamos lá. Com a cisão das 12 tribos, o povo passou a ser chamado de judeu, não mais hebreu, né? Pois se considera ortodoxo e puro apenas o culto em Jerusalém e a Bíblia hebraica de Jerusalém. Então, houve essa cisão, se tornaram inimigos. Os judeus da tribo de Judá e Benjamim são os ortodoxos, ficaram sediados em Jerusalém, cultuam, fazem os seus cultos dentro do templo de Jerusalém, tá? No Monte Sião.
Samaritanos foram as 10 tribos que se separaram, se situaram em Samaria, misturaram a sua religião original com outros sincretismos religiosos e construíram o próprio templo e construíram uma nova Bíblia. Então, os judeus não podiam entrar na Samaria, que não eram bem vistos, e nem os samaritanos podiam circular em Jerusalém, que não seriam também bem-vindos, tá? Então, o bom samaritano, ele veio dessas 10 tribos quando houve a cisão. Aí, em que momento Jesus contou a parábola do bom samaritano? Era chegado o período da Páscoa, e como tradição, os judeus de Jerusalém dizia que todo homem deveria ir pelo menos uma vez na vida comemorar a Páscoa em Jerusalém. Jesus já sabia que nesta Páscoa ele seria capturado e iria sofrer o sacrifício que viveu. Então, qual foi a decisão de Jesus? Ele queria ir para Jerusalém passando pela Samaria. Jesus é da tribo de Judá, judeu da tribo de Judá e Benjamim. Os apóstolos estranharam assim, mas mestre, passar pela Samaria, sabia que ia dar ruim. E como tradição, o povo hebreu tinha como tradição dar abrigo aos peregrinos, porque não tinha pousada, muitas pousadas, não tinha hotel, não tinha resort para abrigar os peregrinos. E na época da Páscoa, todo judeu se dirigia para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, né? E Jesus falou assim: vamos passar pela Samaria, porque Jesus tinha um objetivo em ir a Samaria. Então, João Evangelista sugeriu a Jesus de ir na frente, ir na Samaria, tentar encontrar uma casa que os abrigasse. E era tradição dos judeus, como eu disse, dar abrigo aos peregrinos, tanto os judeus de Jerusalém quanto da Samaria. Era uma tradição. E eles diziam: aquele que negasse abrigo aos peregrinos, viria o fogo do céu que queimaria o chefe da família, toda a família queimaria tudo, caso eles se negassem a dar abrigo aos peregrinos. Então foi João, o evangelista, mais alguns apóstolos de Jesus, tentar encontrar uma casa que os abrigasse em Samaria. Não conseguiram chegar em Samaria, eles foram assim hostilizados. O quê? Vocês são judeus? Tipo assim, tá maluco? Dá abrigo a judeus? Então, os apóstolos voltam até onde Jesus estava. João, muito indignado, chega revoltado, falando para Jesus o que houve, que eles não conseguiram abrigo, e aí reforça: Jesus, se o senhor quiser, a gente implora a Deus para queimar os samaritanos. Ele achando que estava falando alguma coisa, ó, porque era consenso entre os hebreus que quem não desse abrigo ia ser queimado pelo fogo divino. Aí Jesus falou que aquela não era a proposta dele, de queimar ninguém, né? E aí João calou a boca, os apóstolos calaram a boca. Então, Jesus vai para Jerusalém sem encontrar abrigo em casa nenhuma. Então, eles sobem para Jerusalém e vão com sede, com fome e chegam em Jerusalém cansados. Quando eles chegam em Jerusalém, é que ele é então abordado pelo um doutor da lei que queria então colocar Jesus à prova. É aí que Jesus, nesse diálogo que vai ter com esse doutor da lei, que ele vai contar a história do samaritano, porque samaritanos e judeus não se davam. Então Jesus
lembrando que não teve acolhimento pelos samaritanos e lembrando da hostilidade que existiam entre esses dois povos, que é bem da verdade é um só, porque eram todos hebreus, então Jesus conta essa parábola para dar uma lição em todo mundo. Pronto. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: é, quem é o próximo da parábola? A gente pode olhar o próximo da parábola sobre dois ângulos. Então, alguém pode me responder quem é o próximo da parábola? Bom, é aquele que usou de misericórdia, como houve a resposta, né? Quando Jesus pergunta, os discípulos falam, foi aquele que usou de misericórdia, né? E, e o próximo era o samaritano, por incrível que pareça, né? Que Sim, Jesus colocou, que era aquele sim, homem que todos odiavam, né? Era sim, aquele preconceito, né? sim. Aquele, Então, o próximo da parábola para o samaritano foi aquela pessoa que estava jogada na estrada. Então, segundo Haroldo Dutra, ele diz, quando o sacerdote lá, da lei, pergunta para Jesus para o tentar, para o testar, mestre, o que que manda a lei? Que Jesus perguntou, o que que manda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A bem da verdade, segundo Haroldo, no texto original, não é a palavra próximo que está escrito, mas sim amar o seu irmão como a ti mesmo, né? Porque perante Deus somos todos irmãos, não existe distinção perante Deus. Então, só fazendo essa correção, tá? Que no original não é próximo, é irmão. Só que os judeus, eles desde pequenininho aprendiam a amar o próximo da sua religião, da sua família, né? Se não comungasse com a mesma religião, se não comungasse com a mesma ideia, não era considerado próximo, não era considerado irmão. Então, o sacerdote que passa pela estrada e não dá amparo ao homem que foi assaltado, a bem da verdade, ele estava cumprindo os ensinamentos que ele aprendeu desde criancinha, que é ele é seu irmão, ele é seu próximo, ele é da sua religião, ele é samaritano, da tribo de Judá, ele é judeu, porque se não fosse de sua tribo, não era considerado seu irmão, não era considerado seu próximo. E ele, como sacerdote, ele não poderia encostar as mãos em uma pessoa já falecida. Então, quando ele passa pelo homem que está na estrada, ele não sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Então, se ele tocasse naquela pessoa, ele ia ser considerado impuro para exercer o seu sacerdócio. Então, ele passa batido e nem para e nem toca. O levita, como é um ajudante do sacerdote, seguindo o exemplo do sacerdote, também não parou e não socorreu o homem que estava jogado lá no chão. Então, eles estavam seguindo com a lei que eles aprenderam desde que cresceram, desde então, que eles estavam seguindo a lei ao pé da letra. E assim eles cumpriram. Então, aí vem o quê? O samaritano que eram um povo não muito bem-vindo, não muito bem visto, eram muito criticados, eram considerados hereges, e exerce ali da bondade, da caridade, do amor com o samaritano. Então, por que que aquele homem que está caído na estrada não é identificado na parábola que Jesus conta? Não dá para identificar de onde ele veio, quem é ele, nem pelas roupas que ele estava usando, não dava para identificar se ele era um forasteiro, se ele veio de outro país, se ele era samaritano, se ele era judeu, não dava. E isso tem um simbolismo muito peculiar,
Porque a parábola diz para gente quem é o meu próximo, ou seja, quem é o meu irmão. Então, Jesus, sabiamente, quem depois conta as parábolas, não identifica, porque nosso irmão é qualquer um em humanidade. Então, sabiamente, aquele homem que foi assaltado não tem identificação, porque para a gente fazer o bem, a gente não tem que olhar a quem. Então, por isso que esse homem na parábola não é identificado, ok? Então, quem é o meu próximo, né? Nos dias atuais, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo hoje? Qualquer pessoa em necessidade. E aí, isso aqui está cobrindo. Não importa se é alguém da nossa família, vizinho, colega de trabalho ou um desconhecido, o próximo é quem precisa de ajuda. Além das fronteiras culturais e sociais, quem é o meu próximo? Assim como o samaritano ajudou um desconhecido, hoje o próximo pode ser alguém de outra religião, etnia, classe social ou até mesmo alguém considerado inimigo. No cotidiano moderno, o próximo pode ser o morador de rua que encontramos, o refugiado que busca alimento, o idoso solitário, os assistidos das casas espíritas, os nossos evangelizandos, ou até mesmo alguém próximo de nós que sofre em silêncio. Em resumo, o próximo nos dias atuais é qualquer pessoa, e aí eu incluí não somente o ser humano, mas os animais e a natureza que cruzam o nosso caminho e que precisa de compaixão e solidariedade. Houve esse caso aí do cão orelha que foi agredido, ele merece sim nossa compaixão, a nossa solidariedade, né? Então, os animais merecem o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor e principalmente a nossa defesa. E igualmente a natureza que anda tão degradada, a natureza também merece que a gente defenda a natureza, porque a gente depende dessa natureza para sobreviver. Então, a compaixão, a solidariedade, o ato de amor é com o ser humano, animais e a natureza, no meu entender. E aí, ai, tá cobrindo aqui. Eu quero perguntar quem pode me responder o seguinte: qual é a moral da parábola do samaritano? Qual é a moral? O que que a parábola do samaritano fala para gente? Eu acho que, assim, só para fazer uma coisa muito curta, é fazer o bem sem olhar a quem, não é? Porque Jesus foi muito claro nisso, né? De que aquela criatura que não, como você colocou, em nenhum momento identificou quem era aquele que estava caído, né? E é muito interessante que é essa visão da caridade, né? Do amor ao próximo, que é a caridade como a entendia Jesus, né? E Uhum, como é essa caridade como a entende Jesus? É aquele uhum, que não olha a quem está, né? Não importa quem está caído, ele acolhe, ele cuida, uhum, né? São, uhum, há toda uma metodologia, né? Do cuidado de Jesus, né? Depois Jesus conversa, depois uhum. Jesus, como é que se diz, aconselha, né? Depois Jesus liberta. Existe toda uma metodologia a partir dessa parábola do bom samaritano, que inspirou a criação de todas as instituições de caridade da humanidade. Quando o cristianismo, né, começa a crescer e tal, que começam as instituições cristãs, né, para atendimento daquelas pessoas que eram completamente abandonadas, a parábola do bom samaritano, essa maneira como Jesus via a misericórdia de Deus para com o próximo, é a que inspira até hoje. Hoje nós temos visto, né, a gente vê muitas instituições, Sim, a Casa do Samaritano, o Hospital Samaritano, porque essa parábola é a parábola que norteia, que dá.
a Sim. metodologia de atendimento ao próximo, Uhum. né, trazida por Jesus. Sim, e eu queria, era isso assim, estudando e ouvindo lives para montar aqui o estudo, eu cheguei à conclusão que a gente precisa conhecer um pouco a história, o contexto histórico, para não criticar, porque eu até então criticava muito a postura do sacerdote e do levita que passavam pelo homem caído e não o socorreram, e depois que a gente estuda um pouco a história, para eles aquilo era muito normal, muito natural, porque era assim que eles aprenderam, era assim dentro da cultura deles, né? Então, hoje a gente olhando para esse passado, critica, pô, mas foram ruins, foram isso, foram aquilo. Não, para eles era natural agir daquela maneira. Então, estudar hoje a parábola do samaritano já valeu por conta dessa minha reflexão, né? De não criticar, também de não julgar a atitude do outro, né? Porque assim como tem gente que não faz nada, mas tem gente que faz alguma coisa. Então vamos lá, qual é a moral, né, da parábola? Amor ao próximo sem fronteiras. Jesus redefine o conceito de próximo como qualquer pessoa em necessidade, independente de origem, religião ou cultura. Entenda-se esse próximo como irmão em humanidade. A moral, compaixão prática, na prática, né? A parábola mostra que o verdadeiro amor se expressa em ações concretas, cuidar, socorrer, investir tempo e recursos. Não é apenas falar Senhor, Senhor e não agir. É porque a palavra oração tá lá ação. Então, o melhor trabalho no bem é a prática, é a ação, é não ficar apenas no teórico e no estudo. O samaritano não apenas sente pena, ele age. Superação de preconceitos. Vou ter que tirar isso daqui e botar lá para cima. O sacerdote e o levita, figuras religiosas respeitadas, ignoram o ferido, mas já falei, era a cultura dele, era como eles aprenderam. Então, na nossa existência, a gente pode ser fraterno, praticar o bem. Se a gente ainda não consegue amar o próximo, mas se a gente faz o bem sem olhar a quem, a gente já está nesse caminho de amar o próximo sem olhar a pergunta. Vamos lá, de novo. Sai daí. Solidariedade como virtude superior é outra moral. A parábola ensina que a solidariedade é mais importante do que status, dogmas ou rituais religiosos. O samaritano não pergunta quem é o homem, ele vê um ser humano em sofrimento. E a moral, responsabilidade pessoal. Jesus conclui com: vai e faze da mesma maneira, chamando cada pessoa a agir com misericórdia. A moral não é apenas contemplativa, mas exige envolvimento direto. E aí eu pergunto: em que momento nós no nosso dia a dia, estamos sendo o bom samaritano na nossa vida, porque a gente também tem que aprender a ser caridoso conosco mesmo, a ser bondoso, a ser gentil conosco, e em que maneira a gente age como samaritano no nosso dia a dia, né? E aí, assim, que temos de nós próprios para dar? Aí eu colhei da Jurema isso aqui, do PowerPoint da Jurema. Aguardamos recompensa e agradecimento quando a gente pratica a ação, o bem. Que espécie de emoção estamos passando para o outro? O que distribuímos aos companheiros de luta diária? Que tipo de exemplos espalhamos? Que tipo de ser humano nós estamos sendo nesse universo tão grande, né? Não só nesse estado que a gente vive, mas no universo como um todo. Que tipo de ser humano a gente está sendo? Estamos sendo bom samaritano ou não? Próximo aqui. E aí também colhei da Jurema
Os espíritos superiores, por meio de São Vicente de Paulo, nos alertam. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, fazer o bem, ser, no bom sentido, o bom samaritano no nosso dia a dia, não é somente através da religião, não mesmo. Eu acho que a gente pode ser bons, caridosos, fraternos, agir de compaixão, até mesmo no exercício da nossa profissão, sabe? Até mesmo quando a gente está convivendo em sociedade, quando a gente está convivendo em família, porque embora a gente esteja aqui num contexto religioso, é lógico que a gente tem que puxar a brasa para essa sardinha, da religiosidade. Mas acho que qualquer momento da nossa existência, a gente pode ser fraterno, praticar o bem. Se a gente ainda não consegue amar o próximo, mas se a gente faz o bem sem olhar a quem, a gente já está nesse caminho de amar o próximo sem olhar a quem. Então, eu estou correndo, mas espero que tenha dado para uma pequena reflexão nossa aqui no nosso dia a dia, né? Sejamos todos bons samaritanos com Jesus sempre. Então, eu vou aparecer aqui. Então, gente, olha, vou te dizer, você correspondeu às expectativas. Foi, foi ótimo, umas imagens muito boas e também você trouxe uma reflexão, né, para a gente sobre essa parábola tão importante, né, de Jesus. Vou passar então para o Augusto. Sim, sim, sim. Corroboro o que Jurema falou, Ana Lúcia. É só um segundinho, né? Pelo adiantado, né? Da hora e algumas coisas que a gente ainda tem que fazer. Muitas vezes as religiões nos colocam numa bolha e ilusória de que quem está dentro dessa bolha está imune. E muitas vezes quem está dentro da bolha não consegue compreender a essência dos ensinamentos. Titulam a existência com aquela religião e através daí tudo é possível. Poderíamos citar aqui vários exemplos, né, de um comportamento humano das pessoas que dizem que têm a fé naquilo que a sua religião coloca para eles, né? Isso eu já falo e repeti recentemente. Teve um caso de pessoas conhecidas que sofreram um assalto e de carro, né? Pegaram o carro com arma, aquilo tudo, e cantavam salmos às pessoas que estavam cometendo um assalto. E quando ele. Aqui meu telefone, toda hora tem alguém querendo falar. Bem, e quando ele perguntou. Ai, meu Deus, aqui está tocando. Aqui. Quando. Espera um instantinho. Eu vou. Ah, tô recusando. Quando a pessoa perguntou, você está nos assaltando e está cantando salmos? Ele falou assim, eu estou salvo pela minha religião, eu posso proceder do jeito que eu quiser. Então, tudo isso é muito esclarecido. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim, E é importante, né, Ana, que a gente mergulhe no âmago da nossa fé, da nossa compreensão. Então, para isso, temos que estar juntos, temos que conversar, temos que ouvir. Ouvir. A gente que trabalha com público, na minha profissão, né? Eu trabalho com público. Então a gente precisa saber ouvir. Outro dia, um pastor que estava preparando. Aqui, estão pedindo para eu ligar. Vou encerrar aqui. Preparando lá a homilia dele, o que ele ia falar na igreja. Segundo ele, quando ele estava lendo a Bíblia, chegou um espírito e falou para ele: Você está em regeneração. Aí ele, sabe que eu sou espírita, falou assim, vou ligar para o Augusto, porque de Jesus ele dizendo, né? De Jesus, eu entendo ele.
Agora, esse negócio de espírito, o Augusto entende. Aí ele veio me falar isso. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, é um espírito amigo, que você está no caminho certo. Aí ele me olhou, me deu um abraço e foi embora. Então é assim: a gente ainda tem uma visão muito limitada da própria fé. A fé que satisfaz a gente é o grupo que ali está. Tá bom, Ana. Obrigado, Ana. Eu tenho que Obrigada. atender pessoas aqui. Eu vou passar a palavra, então, para a Cristina. Alguém, Cristina, por favor. Depois vou passar a Pedro Paulo para fazer a nossa prece. Ai, Deus, como é que eu vou sair daqui? A Pedro Paulo. Oi, Cristina. Boa noite a todos. Ana, Boa gostei muito do noite. seu estudo. Realmente, trazer Jesus no nosso dia é muito bom. Assim, nessa segunda-feira, já comecei a minha Senhora, segunda-feira muito bem, minha semana bem, pensando em Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus, né? Eu gostei muito, entendeu? Você passou os vídeos que faz a gente se lembrar daquelas lições que vão caindo no esquecimento. São lições que a gente já estudou há muito tempo, mas que a gente precisa rever, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, onde eu estaciono o carro, vejo várias pessoas caídas, né? Que no caso é a Praça Penha, caídas, feridas, esfarrapadas, famintas. Quer dizer, você olha aquilo, eu fico pensando nessa parábola como a gente está distante dessa parábola, não é verdade? Eu olho para eles, né? Fico assim sem ação, né? O que fazer, né? Porque é difícil. Eu já trabalhei bastante com pessoas em situação de rua e agora eu vou até retornar assim na vivência, porque a vivência é importante para você ver o outro lado do caído, né? Porque quando a gente olha uma pessoa caída, a gente está aqui em cima, né? Tomou nosso café da manhã, tá tudo bem, né? E tomamos banho, escovamos os dentes, está tudo bem, e a gente passa para aquela pessoa ali caída, a gente, né, olha de cima, porque o indivíduo está lá no chão, né? Então, a gente, né, passa de uma certa forma, né, igual aos os dois religiosos que passaram primeiro, né? Nós somos eles, né, na verdade. Mas às vezes a gente tem que realmente, como Augusto falou, colocar a mão. Você também falou, botar a mão na massa, porque botar a mão na massa é que faz a diferença, né? Uma vez eu saí à noite para distribuir quentinha. E eu achei que, esse distribuir cantinho é bom, é fácil distribuir. Aí depois a pessoa responsável falou, não, Cristina, agora você distribui a meias. Aí eu falei, sem problema, vou distribuir meias. Aí tinha um senhor ali na Conde Bonfim. Ele estava lá deitado, eu dei a meia para ele, aí ele virou para mim, sabe o que ele falou? Fecha a meia para mim, por favor. Aí, aí é uma coisa que me surpreendeu, né? Porque eu fui ali para distribuir quentinha. Aí ele falou, fecha a minha meia. Eu falei, sim, senhor. Aí ajoelhei, botei a meia, mas aquilo, olha, foi um choque de realidade para mim, realmente foi impactante, porque você, que é classe média, sei quantas refeições por dia, não conta com aquilo, né? Aquilo pá, teve aquele impacto que nunca mais eu esqueci. Quer dizer, por isso que é importante a vivência, para a gente saber que o outro também precisa de alguém que coloque meia no pé, que é uma coisa muito simples que a gente coloca, mas o outro que está lá caído tem extrema dificuldade, né? Mas, enfim, a vida é um aprendizado, né? E eu realmente tenho dificuldade muito de ser uma boa samaritana. Eu estou ainda muito, ainda não cheguei no primeiro degrau da minha evolução, não, que eu estou tateando para subir o primeiro degrau, né? Obrigada, Ana. Então, Pedro Paulo. Podemos então orar Sim. e agradecer ao Mestre Jesus de ter trazido essa parábola para todos nós refletirmos, principalmente nós do SEBEMA, que possamos praticar e vivenciar junto às nossas crianças e possamos colocar naquele homem caído. É que as nossas crianças estão precisando disso, de tratamento, de pensar as feridas.
como diz a parábola, né? Pensar. Possamos orar em todos os momentos para aquelas crianças, para a comunidade, para as comunidades do Rio de Janeiro, por que não dizer do mundo, onde a pobreza física, material e moral é muito grande. Que o Mestre Jesus continue nos ensinando, entendeu? O que é a prática do amor. E muitas vezes a pessoa caída, caída, está dentro do nosso lado, está do nosso lado. E às vezes nós deixamos essa pessoa e vamos atender outro também caído na rua. Possamos pensar nisso, pedir a Jesus e nos ajude a vivenciar o seu Evangelho. E pedir pela paz no mundo, principalmente nas regiões que estão havendo conflitos de guerras. Os homens responsáveis podem ser tocados em suas mentes e em seus corações. Que possamos mentalizar nossa sala Sêbema, ou o Sêbema, Travessa Caminha 48, e pedir novamente pela nossa comunidade do Andaraí e pela paz do mundo. Muito obrigado, Jesus, que assim seja.